Olá pessoal, sejam bem-vindas alunas e bem-vindos alunos. Estamos aí na aula número 26. Os objetos de conhecimento que vão ser tratados aqui: composição de movimentos, lançamentos oblíquos e vetores. Não necessariamente nessa ordem. E outra coisa, a aula de hoje, vamos ver aqui, basicamente será uma aula de exercícios. Então, a gente vai abordar aí todos aqueles objetos de conhecimento que, no fundo, são derivados aí dos movimentos derivados ou compostos, Sequência didática 3. Alguns exemplos vão estar envolvendo quase todos os objetos ao mesmo tempo. São assuntos muito integrados, Então, vamos lá. Primeiro probleminha de hoje. Suponha que duas bolas, bola A e bola B, se movimentem partindo da mesma posição, mas em direções perpendiculares. A bola A faz um movimento uniforme na horizontal ao mesmo tempo que a bola B, submetida ao lançamento vertical, executa o movimento completo. Ela vai subir e vai descer, voltando para o mesmo lugar, no vácuo e sob a influência da aceleração da gravidade. Estamos falando aí de um movimento vertical, A bola A possui velocidade de 5 metros por segundo, constante, e a bola B parte com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Como é movimento vertical, o movimento vertical vai ter variação de velocidade. Então, essa aqui é a velocidade inicial na direção vertical. A dot G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como a maioria dos problemas que a gente tem tratado. Então, vamos lá. Faça uma tabela com os valores do espaço e do tempo, de 1 em 1 segundo, e esboce o gráfico das funções horárias dos espaços para os dois movimentos. Então, basicamente, o que a gente tem aí? Como a gente tem uma velocidade constante numa das componentes, na horizontal, a gente fala de movimento uniforme, mu. Na vertical, movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na superfície da Terra é constante. Sendo constante, conclusão, a velocidade vai variar uniformemente a partir de um certo valor inicial, aí, 20 metros por segundo. Então, se a gente tem um movimento na horizontal, em x, hoje a gente pode chamar de sx ou x, que é a descrição do espaço na horizontal, como mu, a equação, a tradicional, S é igual a S0 mais VT. Mas vamos adotar aqui o S0 na direção x igual a zero, porque a gente vai colocar a origem na origem do movimento, Então, a gente vai adotar para cima o eixo positivo, No solo ali, o x vai ser igual a zero e o y vai ser igual a zero na posição do início do movimento. Como o espaço inicial em y também é zero, ele não aparece aqui na equação do move. Lembrar que a equação do move é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Não tem S0y, que ele parte ali do solo. Ok? Então, a gente tem essas duas equações aí para trabalhar e fazer o gráfico, partindo delas e identificando as constantes, Então, a velocidade no mu, na horizontal, é dada sempre por 5 metros por segundo. Então, no lugar do v, a velocidade em x, é 5. A gente vai chamar o s de x porque é justamente o espaço na direção horizontal, que é padrão, a gente define como x, Na vertical, vamos chamar o espaço de y, Então, não tem o espaço inicial, o y0, mas tem o v0 e y. O v0 e y é justamente a velocidade com que parte para cima, então é positiva, porque o eixo orientado para cima é positivo, parte com uma velocidade de 20 vezes t. A gravidade é 10, só que a gravidade está para baixo. 10 metros por segundo para baixo, ela entra negativa. 10 dividido por 2, 5. Então, a gente tem essa equação aqui, que é uma equação quadrática para o y, e aqui é uma equação linear para o x. Como a gente já sabe, mu e move, para cada uma das bolinhas, Então, vamos lá. Partindo dessas equações, vamos construir a tabela e fazer as tabelas, e fazer o gráfico. Lembrando que a gente tem a bolinha A e a B, elas estão aqui na mesma posição, A origem vai ser aqui, então o 0, 0 está aqui. Então, aqui o x0 é igual a 0 e o y0 é igual a 0, como a gente comentou. E o movimento enquanto a A está para cima, a B está para cima, a A está indo lateralmente. Mas lembre,
A B vai para cima, vai chegar com a velocidade 0, depois retorna, a A não completou o movimento total. Só depois que a B retorna, que a A completa o movimento total. Então, a bola A fez todo esse movimento aqui na horizontal em mu, com velocidade constante, e a B subiu e desceu. Um lançamento vertical para cima com velocidade inicial 20. Bom, com essas equações aí, a gente monta bem facilmente, né, as tabelinhas. Então, vamos lá, para A, eu tenho o tempo e eu tenho o x. Então, eu tenho o x em função do tempo. Então, para cada tempo, eu tenho um valor de x distinto. Então, é justamente o que está acontecendo aqui na horizontal. Então, no tempo 0, ele parte aqui do 0. Aqui é justamente 0. Então, no tempo 0, o espaço é 0. É só jogar na equação também. Tempo igual a 0, 0 vezes 5, 0. Pediu para fazer de 1 em 1 segundo. Então, vamos lá. Depois de 1 segundo, coloca 1 aqui. 1 vezes 5, 5. X é igual a 5. Com o tempo igual a 2, a gente coloca 2 aqui. 2 vezes 5, 10. No tempo 3, 3 vezes 5, 15. No tempo 4, 4 vezes 5, 20. Então, tempo 1, 5, tempo 2, 10, tempo 3, 15, tempo 4, 20. Nota que de tempo em tempo, ou seja, de segundo em segundo, o x aumenta sempre o mesmo valor. Por quê? Porque é mu. O x é uniforme no tempo. Já não acontece isso com o move, não tem esse padrão aqui. O move, o que é uniforme no tempo, é o ganho de velocidade, ou a perda, né? Mas para o espaço, não. Então, o espaço ele depende quadraticamente do tempo. Então, colocando os valores do tempo aqui, a gente descobre os valores do y. Né? Então, por tempo igual a 0, 0 aqui, 0, 0, dá y igual a 0. O que a gente já sabia, né? Quando ele parte aqui do y igual a 0, ele parte aqui justamente do solo. Né? E a gente adotou aqui o nosso eixo, né, positivo para cima para y. Então, no tempo 0, a gente tem o espaço 0. No tempo 1, coloca 1 aqui, vai ficar 20 vezes 1, 20. 5 vezes 1 ao quadrado dá 5, 20 menos 5, 15. E aí é só fazer as continhas. No tempo igual a 2, coloca 2 aqui, coloca 2 aqui. No tempo igual a 2, a gente vai ver que aqui vai dar 20 vezes 2, né? Vai dar 40. Aqui 2 vai dar 4 vezes 5, 20. 40 menos 20, 20. Ou seja, ele atingiu a altura 20. E a gente sabe que essa altura aqui é justamente a altura máxima possível. Né? Porque agora começa a cair. Né? No tempo 3, fazendo as continhas, colocando 3 aqui vai dar 15. No tempo 4, volta para o 0. Né? Uma forma de a gente saber que esse tempo 2 é o tempo com que ele atinge a altura máxima, é só fazer v igual a v0 mais at e colocar a velocidade final igual a 0. Aí você acha o tempo. Bom, então o que a gente tem? A tabela para o espaço, que a gente acabou de montar para o mu, e a tabela para o espaço também, que a gente montou para o move. Então, esse aqui é o movimento da bolinha B na vertical, o movimento da bolinha A na horizontal. Equação linear, equação quadrática. Né? Então, basicamente, o que está acontecendo? Né? Vamos lá para os gráficos. Né? Para a bolinha a gente vai fazer o gráfico aqui embaixo. Né? O espaço x em função do tempo. Então, a gente tem o ponto 0, 0, a gente tem o ponto 1, 5. Na verdade, é o contrário, né? Não, é verdade, é isso mesmo. Primeiro o t, né, porque é o tempo aqui, ó, e aqui é o x. Então, o tempo está na horizontal, o x aqui está na vertical. Lembra que isso aqui não é trajetória, é função horária. Então, para cada um dos tempos aqui, eu tenho valores de x aqui distintos. Né? Mas como a gente sabe que é um mu, e o espaço em função do tempo no mu é uma reta, basta 2 pontos aqui que a gente consegue resolver e desenhar o gráfico. Né? Então, um ponto é o 0, 0. Então, eu sei que a reta, o gráfico passa aqui no 0, 0. 0 para x, 0 para y. Aqui. Quando a gente tem, por exemplo, o tempo igual a 4, no tempo igual a 4 eu tenho espaço 20. Então, no tempo igual a 4 eu tenho espaço 20. Então, eu tenho esse pontinho aqui. Então, o 4 vai no 20. Portanto, o meu gráfico passa nesse ponto e nesse ponto aqui é fácil traçar a reta. Né? Aqui, ó, no tempo 2, o espaço é 10. Né? Então, se eu tiver aqui o 2 aqui, ele vai no 10. Esse 2 segundos significa 10 de espaço na horizontal. Agora, lembre, o espaço horizontal todinho foi quanto? 20. 10 é metade do tempo, né?
em 2 segundos, é metade do tempo, ou seja, metade do espaço que ele percorreu em x. Ou seja, em 2 segundos ele fez metade do movimento. Aqui, em 2 segundos, ele também fez metade do movimento. Só que a bola B sobe e desce. O que é metade do movimento? Ela subir e está na altura máxima. Por isso que a altura máxima se dá em 2 segundos. E aqui a gente pode fazer o gráfico também para a bolinha B. Só que agora lembrar que o gráfico é de uma função quadrática. Esse aqui é fácil fazer também, né? A gente, com 3 pontos, a gente consegue definir, né, já uma parábola, um esboço de uma parábola. O 0, 0, sempre vai entrar, então aqui já tem um ponto. No tempo igual a 0, tem o y igual a 0. No tempo igual a 4, por exemplo, 4, no tempo 4, que ele volta para a posição inicial, ou seja, 4 segundos para subir e para descer, né? Ele volta para o espaço 0. Então aqui a parábola tem que passar e tem que passar nesse ponto aqui também, que é o 4, 0. Ou seja, no 4 segundos, ela subiu e depois desceu. Só que isso aqui não é uma equação, um gráfico de trajetória, é a função horária, é o y em função do tempo. E o outro que a gente pode usar é o 2 segundos, né? Então, em 2 segundos, qual é o espaço que a gente vai ter em y? A altura, 20. Então, a gente tem aí 2 e 20. Então, minha parábola passa nesse ponto e nesse ponto. Diga-se de passagem que esse ponto aqui, é basicamente as raízes, né? São as raízes. Se a gente pegar esse aqui igualar a 0, a gente acha as raízes. 0 e 4, né? Vocês podem fazer isso aí como um exercício. E aí, traçou a parábola. Então, essa parábola aqui não representa a trajetória da bolinha B. A gente sabe que a trajetória da bolinha B é retilínea, foi para cima e para baixo com o mesmo x. É movimento vertical, mas representa como o y está variando ao longo do tempo. Isso é muito importante. O y está aumentando, 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 não é linearmente, ou seja, não tem aquele padrão que sempre os mesmos valores. Chega no valor máximo, no tempo, lembra que esse aqui o eixo é o tempo, e depois ele diminui e para. E aqui é o x. Então, basicamente, o que está acontecendo? Vamos olhar aqui de novo a figurinha, né? A animação. O A, ele vem na horizontal, né, para a direita, e o B vai subindo. Então, vamos lá. Depois de 2 segundos, a gente sabe que o A está em 10 metros, né? Depois de 2 segundos, a gente vê aqui 2 segundos, o A atingiu 10 metros. Então, depois de 2 segundos, o A está em 10 metros. Mas depois de 2 segundos, o B está em 20. 2 segundos está em 20, lá na altura máxima. Então, basicamente, é isso que acontece em 2 segundos. Então, se a gente tirasse uma foto, 2 segundos, o A estaria aqui e o B está aqui. Só que o movimento não se completou. O movimento se completa em 4 segundos. Então, depois, mais 2 segundos, o A completou seu movimento. Então, o A fez em 4 segundos agora os 20 metros. E o B voltou para baixo. Em 4 segundos, ele voltou para o 0. Por isso que aqui é 4 para o tempo e 0 para o y, né? Então, o B fez isso e isso, enquanto o A foi. Só foi. E, basicamente, é isso que foi pedido, né? Fizemos o gráfico, né? Lembrar, aqui a gente está falando de uma equação, um gráfico de uma função horária, né? Então, vamos lá. Segundo problema, que tem a ver com o primeiro. Esse problema, primeiro, ele envolve tudo praticamente. A gente vai falar de vetores, a gente vai falar de composição de movimento, né? E de movimento parabólico. Por isso que é um problema longo, né? Então, vamos lá. Essa é a segunda etapa, né? Digamos assim, do exercício 1. No problema anterior, caso os movimentos das duas bolas fossem atribuídos atribuídos ao movimento de apenas uma bola C, e cada um desses movimentos fosse seus movimentos componentes, qual seria o movimento composto resultante? Encontre a equação da trajetória desse movimento e esboce seu gráfico. Lembre que agora está pedindo um outro gráfico, que é a trajetória, né, não da bola B e da bola A separadamente. Se eu tivesse uma bola C aqui, que simplesmente, né, tivesse como velocidade inicial o que a bola B teve como velocidade inicial e o movimento que a bola teve, e essa componente horizontal fosse exatamente o movimento da A, como que se comportaria a bola C? Lembrar, a B sobe, a A vai, depois a B desce,
e A continua andando, né? Mas agora eu tenho um movimento só numa única bola. Esqueçamos a bola A e a bola B. Tem uma bola C, que parte com uma velocidade para cima e com uma velocidade, ao mesmo tempo, tem uma composição de movimento na horizontal aqui para a direita, né? Então, aqui ela parte com 5, que seria a velocidade da bola A, que a gente viu, né? E para cima, parte com 20. Então, eu tenho uma velocidade para cima na vertical 20 e na horizontal 5. Lembra, a gravidade não atua na horizontal, só na vertical. Então, a gravidade só vai atuar aqui, alterando a velocidade aqui, diminuindo, inclusive, né? Até chegar na altura máxima e diminuir, né? Então, o movimento da bola C é um movimento derivado, composto de dois movimentos perpendiculares, atribuídos à própria bola C agora, né? E aí, regra do paralelogramo, a gente tem exatamente o vetor resultante aqui de início. Isso aqui seria a velocidade inicial da bola C. Ela não sai nem para cá, nem para cá. É a soma dos dois vetores, porque esses aqui passam a ser componentes. E essa aqui é a resultante, a soma desses dois aqui. Utilizando o teorema de Pitágoras, porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Aqui é um cateto que vale 20, né, que é esse 20 aqui. E esse cateto aqui vale 5. A gente pode simplesmente tirar a raiz quadrada do quadrado dos catetos somados, né? E a gente tem a velocidade aí, 20,6. Tá? Interessante notar aqui o seguinte, a gente pode até calcular o ângulo aqui. Isso é um movimento oblíquo, né? Ele vai sair aqui com um ângulo, né? Com um certo ângulo, que não está nem na horizontal nem na vertical. Esse ângulo aqui é dado por exemplo, a gente pode calcular o seno desse ângulo. O seno desse ângulo aqui é o cateto oposto, que é 20 pela hipotenusa, que é 20,6 aqui, que é esse vetor resultante aqui, que a gente tira pelo teorema de Pitágoras. E, usando uma tabela de seno, né, qual é o ângulo cujo seno dá esse cateto oposto pela hipotenusa, o 20 dividido por 20,6. Tá? É só consultar uma tabela, uma calculadora científica, a gente vai ver que o ângulo é por volta de 76 graus. Então, isso é um lançamento oblíquo com 76 graus de ângulo. E o que vai acontecer? Já que é um movimento oblíquo, é exatamente isso aí. É uma parábola invertida, né, com cavidade para baixo, e a bolinha C vai fazer isso, um movimento oblíquo. Então, a bolinha A e a bolinha B, elas poderiam nos servir artificialmente, né, para descrever o movimento da C. O que a C faz é o que a B e a A faz ao mesmo tempo, como uma resultante, né? Aqui o mu continua sendo a mesma coisa para a direção X da bolinha C, e o move aqui para a direção Y da bolinha C, né? Se eu fosse fazer o gráfico agora da trajetória, que é diferente da função horária, mas a trajetória só da bolinha B ou do Y, ou seja, só da componente Y da bolinha C, o que iria acontecer, né? O X ficaria sempre aqui, o Y subiria e desceria, né? Mas aqui vamos fazer primeiro para A, né? Não vamos fazer para B, para a direção horizontal. A direção horizontal, o que o A faz, né? A bolinha A faz? Ou seja, o que a componente C em X faria? Ela sai daqui do zero e vai para o 20. Então, essa seria a trajetória A, se não existisse o movimento em Y. E, obviamente, se a gente for pensar no movimento em Y sem existir o movimento em X, a gente teria isso aqui. Ele simplesmente subiria 20, depois desceria. Então, a trajetória da bola B, ó, sobe e desce. A trajetória da bola A só vai para o lado aqui. A C é uma combinação desse com esse aqui ao mesmo tempo. E para a gente combinar esse gráfico com esse gráfico aqui, para ter o Y em função do X, ou seja, o que ele quer aqui, ó, equação da trajetória da bolinha C, que é essa parábola aqui, aí eu preciso eliminar o tempo numa dessas equações e jogar na outra e saber como que o y funciona em termos de x, que é a equação da parábola. Tá? Então, lembrar, isso aqui é uma equação de trajetória e isso aqui é uma equação de trajetória. Isso aqui seria da bolinha B, isso aqui da bolinha A. Isso aqui seria da componente y da bolinha C ou componente x da bolinha A. Se a gente voltar aqui, lembrar que esse gráfico aqui não é trajetória, é função horária da B, em função do tempo. Função horária de A em função do tempo. São bem diferentes. Tá? Trajetória é outra coisa. Trajetória é no espaço. É o que ele fez no espaço. Então, tem que ser espaço aqui e espaço aqui. Eu não posso ter tempo aqui. Então, y e x, espaço. Então, agora a gente finaliza
né? A gente sabe que isso aí são gráficos das trajetórias de A e B, e vamos obter aí a equação da parábola eliminando o tempo. Agora é relativamente simples, né? É só uma matemáticazinha aqui simples. Eu posso pegar o tempo aqui e simplesmente fazer ele em função de x. O tempo aqui é x dividido por 5, porque x é 5t. Então, se o tempo é x dividido por 5, posso jogar aqui e aqui, que é o que a gente tem aqui nessa linha aqui. 20t menos 5t ao quadrado é o y, mas o t é x sobre 5, então é 20x sobre 5. E aqui o t é a mesma coisa, x sobre 5 ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, a gente vai chegar numa equação parabólica. Y em função do x é x ao quadrado, com a concavidade para baixo. Ó. Lembra? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, o a da concavidade, né? O sinal do a, para cima ou para baixo. E aí a gente pode fazer até uma tabelinha, bem simples, só jogar os valores. Para x igual a 0, quanto que vale o y? Então coloca 0, 0, o y dá 0. Para x igual a 5, por exemplo, coloca 5 aqui e 5 aqui, fazendo a continha, dá 15. Para x igual a 10, 10, 10 aqui, fazendo a conta, dá 20. E isso é bem coerente, né? Porque a gente sabe que o x igual a 10 para a bolinha A lá, que é componente agora x da bolinha C, o que é esse 10 aqui? Era metade do caminho. E metade do caminho, o que a bola B fazia? Estava lá na altura máxima, olha só, 20. Então, quando x é igual a 10, a altura máxima é 20. Aí o x vai simplesmente aumentando e a altura agora passa a cair. Se eu colocar 15 aqui e 15 aqui, a gente, 15 aqui e 15 aqui, fizer a conta, a gente vai ter um y igual a 5. E, no final, para x igual a 20, colocar 20 aqui e 20 aqui, pode fazer a continha, isso dá 0, ou seja, voltou para a posição solo, né? Então, aí a gente tem a tabela, né? Os dois gráficos, trajetória de B, trajetória de A, ou seja, desculpa, a trajetória aqui de A é a trajetória de B, componente x, componente y, não é? Como se elas fossem independentes uma das outras. Quando a gente junta os dois ao mesmo tempo, que o movimento é simultâneo, uma composição de movimento, a gente tem que construir um novo gráfico para a bolinha C. Então, esse aqui seria o gráfico da bolinha B, esse aqui da A soma das duas, a composição das duas aqui, vai me dar o gráfico da C. Aí é só jogar esses valorezinhos aqui. Para x igual a 0, y igual a 0. Então, parte do 0, 0. Legal. Para x igual a 20, vamos lá, x igual a 20, o y volta a ser 0. Volta a ser 0 aqui. Para x igual a 10, o y é 20. Então, para x igual a 10, o y é o máximo possível. E aí a gente simplesmente traça parábola. Passa no 0, 0, no 10, 20 e no 20, 0. Né? Essa aqui é uma equação da parábola, do movimento, ok? No espaço, trajetória. Então, é isso. Se a gente quisesse, por exemplo, a partir do gráfico, saber qual é a altura a 5 metros, por exemplo, ó, o gráfico, se ele fosse escalonado bonitinho aqui, daria o valor 15 aqui. 5 vai no 15, na boa. Tá? Então, a gente tem isso aí. Agora, aqui só a título de exemplo, né, temos aí um vídeo bem interessante de movimento. Eu até agradeço aqui, esse é o site, né, da Univesp. Vamos ver aqui esse experimento. Nesta experiência, usaremos um carrinho com um lançador vertical, uma esfera de aço e um túnel feito de placas. Dentro do tubo acoplado no carrinho, existe uma mola que pode ser comprimida e presa por meio de um pino de plástico. Ao puxarmos o pino usando uma corda, a mola é solta e a esfera pode ser lançada verticalmente. Fazendo este procedimento com o carrinho parado, pode-se observar que a esfera executa um movimento na vertical, ou seja, sobe e desce na mesma direção. Entretanto, quando o carrinho é posto em movimento uniforme, sem aceleração, a esfera executa um movimento parabólico quando visto de um referencial parado com relação ao carrinho. Em movimento, a esfera é lançada para cima e cai no mesmo ponto em que saiu. Isto ocorre pois a esfera está em movimento solidário com o carrinho. Bastante interessante aqui, né?
Você pode até imaginar também um skatista, né, vindo aqui, né, e saltando, por exemplo, um obstáculo, né, onde o skate pode passar. Ele vai saltar, não precisa fazer nenhum tipo de esforço assim, lateral, é só ele saltar para cima, que obviamente ele vai estar com o movimento do próprio skate, né, e ele vai se deslocar lateralmente e cair em cima, né. E tem a mesma velocidade horizontal. Dessa forma, mesmo que ela seja lançada para cima, continua com a mesma velocidade horizontal do carrinho, e por isso cai na mesma posição em que saiu. O mesmo ocorre quando jogamos uma maçã para cima, dentro de um ônibus ou de um avião em movimento uniforme, sem aceleração. Ela sobe e desce na mesma direção da mão que a lançou. Portanto, para um observador em movimento solidário com a maçã, a trajetória é uma reta vertical, enquanto que para um observador externo, parado com relação ao ônibus ou avião, a trajetória será uma parábola, ou seja, um movimento acelerado na vertical, de sobe e desce, juntamente com um movimento uniforme na horizontal. Bacana, né? Então, vamos lá para o próximo problema. Um disco rola sobre uma superfície plana, sem deslizar. A velocidade do centro O é V0 em relação ao plano. Qual a velocidade V0 do ponto A, qual a velocidade VB do ponto B? Então, V0 do ponto A significa a velocidade aqui, né? E do ponto B aqui. Na verdade, esse problema a gente podia fazer ele de uma forma qualitativa, assim. Tem um carrinho de Fórmula 1, por exemplo, aqui, né? Estou com automóvel. E a gente nota aqui, tem uma foto, né, uma instantânea, do pneu girando. Note que aqui a gente tem, né, está escrito aqui alguma coisa, aqui também está escrito alguma coisa que é menos nítido do que aqui. E aqui embaixo ficaria mais nítido ainda, né? Por que isso? Por que isso ocorre? Vamos ver. Então, imagine que a gente tem a roda só transladando, indo lateralmente, sem ela rotacionar. Tá? Ele vai considerar que ela está rodando sem deslizar. Mas agora, nem rodando ela está. Então, se a roda ela é rígida, todos os pontos vão transladar junto com o centro. Né? Então, todo mundo vai andar para a esquerda, por exemplo, ou para a direita, que o seja. Mas todo mundo vai ter a mesma velocidade que o centro, se fosse só a translação no espaço, né? Então, todos esses pontos aí vão ter a mesma velocidade, para cá e para cá. Todo mundo aqui para a esquerda com o mesmo valor, e mesma direção, mesmo sentido. Só que a bola não faz só a roda, né? Não faz só a translação, ela faz uma rotação também. E aí a gente tem que combinar essa velocidade de rotação, ou seja, vai ser uma composição de movimento, com essa de translação, soma de velocidades. Então, imagine que ela está rotacionando aqui, não está deslizando, então ela roda com a mesma velocidade da translação. Então, cada ponto, né, que está girando de um movimento circular, ele tem uma velocidade tangencial, não é? Então, aqui nesse ponto B, a velocidade tangencial vai ser no sentido, né, do movimento, aqui é o sentido anti-horário, né? Ele vai ser para a esquerda, com o mesmo valor. Né? Nesse ponto aqui, a rota girando aqui é anti-horário. Nesse ponto aqui, a tangente sai para cá. O V0 está para o outro lado. E no ponto C, ela está o quê? Subindo. Então, para cada um dos pontos, a resultante é a soma vetorial. Então, em cima, a gente tem a soma. A gente vai ter 2 vezes V0. Aqui embaixo, a gente tem o vetor V0 para cá, outro vetor V0 para cá, está se anulando. Né? E aqui eu tenho o vetor V0 para cima, outro para cá, que a gente pode fazer, inclusive, utilizando aqui a regra, né, do paralelogramo, né, da linha poligonal, e fazer a soma desses dois vetores, o azul com esse verde aqui. V0 e V0 aqui, a gente tem esse vetor aqui, que é o vetor resultante. Portanto, a velocidade de VB, ou seja, a velocidade do ponto B aqui, vai ser V0 da translação mais o V0 da rotação, que está na mesma direção, mesmo sentido. Portanto, eu somo 2 vezes o V0. Do ponto A, mesma coisa, só que a translação é num sentido e a rotação é outro. Sentido contrário. Mesmos valores, a gente subtrai aqui, vai dar 0.
E aqui, a gente, por Pitágoras, né, a gente pode tirar o valor do VC. O VC vai ser raiz de 2V0, porque aqui é V0, aqui é V0, e essa resultante aqui é a hipotenusa. Então, por Pitágoras, a gente tira esse valor aqui. Não foi pedido, mas a gente já calculou aqui. E agora a gente pode até responder aquela pergunta, né? Por que uma foto instantânea, a tendência, né, quando a região está mais próxima do solo aqui, ou seja, aqui embaixo, você vê um pouco mais nítido, né? Porque aqui você tem uma velocidade menor do que... Olha só, a velocidade aqui e aqui. Aqui é 0, aqui é 2v. À medida que vai diminuindo, a gente vai chegando próximo aqui do A aqui, simplesmente a resultante vai diminuindo, né? E aí a gente explica aqui, ok? É isso. Então, vamos para a próxima. Último problema. Eu tenho aí 3 vetores, né? Dados os vetores A, B e C, represente os vetores resultantes dados por... Quem é o R1, o vetor resultante 1? Quero A mais B. E o vetor resultante R2, o A mais B mais C. Então, lembrar que A, B e C, cada um são vetores, tem seus módulos aqui, que a gente pode ver aqui nesse plano aqui, que é quadriculado aqui, né? Cada unidade aqui a gente pode chamar de 1. O B, por exemplo, tem o módulo 3. Esse aqui a gente pode tirar o módulo dele fazendo o teorema de Pitágoras. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aqui tem 2, só fazer Pitágoras, né? Então, cada um desses vetores tem suas direções, sentidos, seus módulos. E a gente tem 2 novos vetores aqui. Esse aqui, o R1, é dado pela soma de A mais B e o R2 pela soma de A mais B mais C. Vou fazer o primeiro, né, o A mais B. Então, vamos lá. A gente pode aplicar aqui várias estratégias. A regra da poligonal eu acho mais fácil. Na extremidade final do primeiro vetor, eu coloco a extremidade original do segundo vetor, né? Então, esse vetor aqui é o B. Esse é o A. Apesar de ele estar aqui, o B é um vetor. Então, ele tem direção, sentido e módulo. Se eu mantiver a direção, sentido e módulo dele aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui onde eu coloquei, é o mesmo vetor, né? Não importa onde ele esteja. Então, quando a gente coloca ele aqui e traço um vetor saindo da origem do primeiro e indo para a extremidade do último que eu coloquei aqui, a gente tem exatamente o vetor resultante, né? Então, a gente tem o vetor resultante R1, que é dado por esse vetor azul aqui. Esse aqui é o B. Então, A mais B temos como resultante o R1 aqui. Da mesma forma, a gente pode somar A mais B mais C. Só que agora, na extremidade do B, eu vou colocar o C. Regra da poligonal. A gente pode colocar quantos vetores a gente quiser aqui. É um trenzinho, um atrás do outro aqui. Então, na extremidade final do B, eu coloco a origem do C. Então, o C vem para a origem aqui. E eu translado o C daqui para cá, com a mesma direção, sentido e módulo. Então, agora eu tenho que ligar o ponto, a origem do primeiro vetor, que é o A, com a extremidade do último vetor, que é o C. E aí a gente tem o vetor, esse aqui é o C, né? A gente tem o vetor resultante, um novo vetor resultante R2. Aí já está representado, está resolvido o problema, né? É óbvio que a gente pode aqui fazer com uma estratégia diferente. E eu prefiro até fazer assim, algebricamente. Exemplo, a gente pode representar tanto o vetor A, B e C através desses vetorizinhos unitários aqui, os versores, né? Que a gente já viu isso em aula passada. O A, vamos lá, o vetor A, ele tem quantas unidades na componente x? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 na direção y. Lembra que y dá a direção x aqui, horizontal. Então, ele tem 5 vetores izinho aqui. 1y, 2y, 3y, 4y, 5y. E 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical. Então, o A aqui ele pode ser dado pela componente x, que é 5, e a componente y, que é 6. 5, componente y, 6, componente... Desculpa, 5x, 6y. O B é a mesma coisa. A gente olhar o B aqui, ele tem 3 aqui só na x, ele não tem y porque está na horizontal. Então, ele tem 3 na x, 3y, nada na y, 0. O C é a mesma coisa. A gente até tinha visto, né? O C aqui, ele sobe 2 unidades. Então, ele tem, subindo, é vertical. 2 na direção J. E 1, 2, 3, 4, 5 na direção I. Para fazer a soma desses aqui, é uma soma algébrica. Vai somar I com I e J com J. É muito tranquilo, né? Lembrar vocês, o que é esse I e J? São os vetores unitários aqui, né? O I está aqui e o J está aqui, né? Cada vetorzinho desse aqui tem módulo 1.
Ele serve justamente para dar a direção da componente x, o y, e o j, a direção da componente j. Tá? Então, lembrar que esses aqui são os vetores que a gente está tratando aqui. A gente chama de versores também. Tá? E a soma é fácil. Quem é um a mais b? Somo i com i. 5i mais 3i, 8i. 6j com 0j, 6j. Então, o a mais b é um vetor resultante, 8i mais 6j. 8 na direção x, unidades, x, e 6 na j. Então, vamos lá. O b, que é o R1. O a mais b, desculpa. O a mais b é o R1. É esse daqui. Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na direção i. Ó, vem bater aqui. E na direção j? Aqui tem que ser o 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, 6 unidades. Então, a gente poderia simplesmente fazer a soma assim. Né? O a, b e c, mesma coisa. 5 mais 3 mais 5 vai dar 13, né? 13 na direção i. 6 mais 2, 8 na direção j. Então, se a gente fosse pegar aqui na direção i, 13. Então, eu tenho que contar 13 quadradinhos. 1, 2, 3, podem contar aqui, etc. 13. Vertical, j. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 13i e aqui eu tenho 8j. Então, eu tenho um vetor 13i e um vetor 8j, que somados pela regra do paralelogramo, por exemplo, simplesmente eu vou ter esse ponto aqui como extremidade e eu ligo a origem a essa extremidade aqui, olha só, é o vetor verde, é o R2. Então, o vetor R2 aqui, ele pode ser dado pela soma aqui via a regra da poligonal, mas, obviamente, ele aqui coincide com a soma de 8j mais 3i, que é a soma das componentes. E é basicamente isso aí, né? Lembrar que esse é o R2, é o resultante para a última soma vetorial aqui que a gente fez. Ok? Então, a gente finaliza. Vamos aí fazer um breve quiz. Máximo valor que a soma vetorial de dois vetores de módulo 5 e 6 podem ter é de... Vamos lá, isso é bem simples, né? Bom, os vetores, a soma vetorial sempre vai depender do ângulo entre eles. E o máximo de soma é quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. E aí a gente faz a soma dos seus módulos. É justamente somar o módulo 5 mais 6, né? Então, 5 mais 6, 11. O menor valor seria a diferença, 1. E esses valores aqui são intermediários, porque aí o ângulo não vai ser 180 graus, nem 0. Né? Aí vai depender do ângulo. E é isso, então ficamos por aí. Até logo para vocês.